Olha, agora a gente fala do aumento do envolvimento de mulheres no mundo do crime. Embora o sexo feminino represente menos de 10% das prisões feitas pela Polícia Civil no ano passado por determinação da Justiça e menos de 5% do total da população carcerária do Piauí, ser mulher, um dado novo chama a atenção. É a quantidade de mulheres presas em cumprimento de mandados no estado, que mais que dobrou no ano passado em relação aos dados de 2022. No dia 5 de junho, uma mulher identificada como Gleida foi presa em São Paulo após fugir da cidade de Pedro II, no Piauí, durante a operação policial. No mesmo dia, outras duas mulheres, de 28 e 29 anos, foram presas no Piauí, suspeitas de tráfico de drogas. No dia 2 de junho, Bárbara Beatriz da Silva Santos, que responde a 2 processos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e é investigada pela participação em um homicídio, foi presa. Segundo a polícia, ela já possui várias passagens pelo sistema prisional, principalmente pelo crime de tráfico de drogas, inclusive tráfico interestadual. São prisões recentes que estão entre os dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e que mostram que o número de mulheres presas em cumprimento de mandados de prisão no estado mais que dobrou, de 2022 para 2023. Em 2022, foram presas 118 mulheres. Em 2023, foram feitas 243 prisões de mulheres, um aumento de 105% de prisões por mandados judiciais de um ano para o outro. Esse pesquisador explica que o mercado do crime cresceu e demanda a participação de mais pessoas. Uma porta aberta e lucrativa também para o público feminino. Antigamente ele era mediado pela violência, hoje ele continua. Então, mulheres violentam e também são violentadas nesse universo aí, O Piauí tem uma particularidade que a gente precisa dizer, O tráfico de drogas aqui em Teresina começou na década de 80 por uma mulher, Foi uma mulher aqui na Zona Sul que começa a desenvolver todo um arcabouço aí, Diferente do que vai acontecer em outros lugares. Isso aí é um ponto de exceção, mas que precisa ser chamado a atenção porque isso diz muito sobre a nossa dinâmica, Aqui no estado, as mulheres têm um envolvimento bem antigo com o tráfico de drogas e agora isso tem crescido como em nenhum outro espaço. As prisões referem-se a crimes como roubo, furto, tráfico, organização criminosa, homicídio e latrocínio. Elas têm mais autonomia, Elas não estão de forma invisibilizadas, elas têm mais autonomia. Isso também vem um reflexo de uma questão de status, uma glamorização. Tem uns reflexos também de cunho social, porque o tráfico ele é um comércio bastante lucrativo e de forma que apresenta um retorno bastante imediato. Muitas mulheres elas estão à frente da renda, da questão econômica, e muitas vezes elas estão envolvidas sem ter práticas de violência muito intensa. O crescimento de prisão de mulheres foi maior que o registrado em todos os mandados de prisão, comparando 2022 e 2023. Em 2022, 2.145 homens e mulheres foram presos. Em 2023, foram feitas 3.695 prisões, também de homens e mulheres, por mandados judiciais. O aumento é de 72,26% em relação ao ano anterior. No ano de 2023, foram presos por mandados judiciais 3.452 homens, ou seja, 93,43% do total de presos por mandados judiciais. No sistema prisional, as mulheres também são minoria, 3,7% do total. O perfil das mulheres que entram no mundo do crime gira em torno da busca pelo poder. E elas têm entre 18 e 29 anos, como explica esse especialista em segurança pública. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer o perfil. Então, o perfil hoje aqui, de 18 a 29 anos, são pessoas que se declaram, autodeclaram negras ou pardas, de classe média
baixa, de pouca escolaridade. Este é o perfil. Eu tenho uma dimensão social. Muitas pessoas cometem crime, muitas mulheres entram na criminalidade numa perspectiva de alcançar poder numa sociedade masculina, ou seja, é meio complicado isso. E outras vão pela própria imaturidade, e outras intencionalmente. Então, existe uma variável de fatores que a gente precisa compreender para poder construir uma política pública de intervenção, e não só uma política policial. Não é só a condição social. O baixo poder aquisitivo que leva as mulheres ao envolvimento com o crime. Segundo especialistas, um conjunto de fatores constrói uma mente criminosa nas mulheres que entram neste mundo. E qual seria a solução para a desconstrução dessa mente? Não basta só a polícia prender. A polícia vai continuar prendendo, porque até tem aumentado o número de mulheres que estão envolvidas no crime. Mas se eu não frear a produção de mais mulheres no crime, eu não vou resolver problema nenhum. Então, o judiciário, por si só, não vai resolver. As forças de segurança, por si só, não vão resolver, porque isso também tem aspectos ligados ao mundo social e econômico, que independe da vontade do judiciário e das forças de segurança.